Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá pessoal, e começamos agora mais uma edição do Mundial Telenotícias. Acompanhe conosco. O presidente russo Vladimir Putin aterrissou nesta terça-feira em Teherã, onde se reúne com os colegas do Irã e Turquia. Os três devem ter conversas sobre o conflito na Síria, mas também sobre a guerra na Ucrânia e os impactos na economia mundial. A televisão estatal mostrou imagens da chegada de Putin à capital do Irã, palco de sua segunda viagem internacional desde o começo da ofensiva russa na Ucrânia em 24 de fevereiro. O encontro dos líderes dos três países acontece depois da visita do presidente americano Joe Biden ao Oriente Médio. O democrata esteve em Israel e na Arábia Saudita, dois países hostis ao Irã. A cúpula será centrada na Síria, onde Rússia, Turquia e Irã são atores principais na guerra que assola o país desde 2011. Moscou e Teherã apoiam o regime de Bashar al-Assad e Ankara dá suporte aos rebeldes. O conceito de neutralidade geopolítica vem mudando com a dinâmica beligerante entre as nações, mas o Departamento Federal de Relações Exteriores da Suíça mostrou que Berna segue com firmeza o posicionamento. O governo confirmou que os ucranianos feridos não serão atendidos na Suíça para evitar contradizer o princípio de neutralidade do país da Europa Central. O pedido havia sido realizado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte. O ministério destacou que receber combatentes ucranianos seria confuso para a neutralidade suíça, principal característica de sua política externa há mais de 2 séculos. Berna acrescentou ainda que oferece melhor qualidade e apoio humanitário mais eficaz na zona de conflito do que se os pacientes fossem atendidos na Suíça. A Suíça não faz parte da OTAN. Os parlamentares ucranianos apoiaram nesta terça-feira o presidente Volodymyr Zelensky durante votação plenária em Kiev. Os deputados confirmaram de forma esmagadora a solicitação presidencial a favor de destituir os chefes dos serviços de segurança e da Procuradoria-Geral. Zelensky anunciou no domingo a destituição dos dois, Ivan Bakanov e Irina Venediktova, e a investigação de cerca de 650 casos de traição, ajuda e cumplicidade com a Rússia. A saída de Bakanov, um amigo de infância do presidente, foi aprovada por 265 parlamentares contra o mínimo exigido de 226. Já a de Venediktova foi adotada por 264. De acordo com Zelensky, os dois podem estar por trás de falhas que permitiram a infiltração de elementos pró-Rússia no Estado ucraniano. Esta é a maior reorganização no governo desde o início da invasão russa ao país em fevereiro. A gigante de gás russa Gazprom alegou motivo de força maior para se eximir da responsabilidade pela redução maciça de fornecimento de gás para a Europa. Foi o que disseram nesta terça-feira os principais clientes alemães da companhia. A Uniper, maior importadora de gás do país europeu, e o grupo RWE afirmaram ter recebido uma carta da Gazprom, na qual a empresa invoca retroativamente uma força maior por seus cortes de fornecimento de gás passados e atuais. Segundo um jornal alemão, outros clientes europeus da Gazprom foram igualmente notificados. Falar de um estado de força maior permite que uma empresa seja liberada de suas obrigações contratuais, isentando-a de qualquer responsabilidade legal, mas a natureza do motivo não foi especificada. A Gazprom reduziu as entregas de gás através do gasoduto Nord Stream em 60% nas últimas semanas, citando a ausência de uma turbina Siemens, que se encontra em manutenção no Canadá. Esta decisão foi anunciada como política pelo governo alemão,
por considerá-la motivada pelo desejo de influenciar os ocidentais no conflito na Ucrânia. Uma interrupção prolongada do abastecimento agravaria então a crise energética que já afeta a Europa, com preços em alta e o temor de um inverno muito difícil. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com embaixadores no Palácio da Alvorada, em Brasília. Na agenda, as eleições presidenciais e a suposta fragilidade das urnas eletrônicas. Bolsonaro discursou por quase uma hora diante de representantes de países como França e Espanha no Palácio da Alvorada, um encontro convocado apenas para discutir o sistema eleitoral brasileiro. Estamos a 3 meses das eleições. As propostas sugeridas pelas Forças Armadas praticamente estancam a possibilidade de manipulação de números, como sugere o próprio TSE, por ocasião das eleições de 2018. Bolsonaro tornou as urnas eletrônicas um alvo de ataques devido a uma suposta vulnerabilidade que poderia ser usada contra ele. Em várias oportunidades, o presidente afirmou sem oferecer provas que houve fraude nas eleições de 2014 e 2018, quando ainda segundo Bolsonaro, ele teria vencido no primeiro turno. No Brasil não tem como acompanhar a apuração. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também, segundo uma auditoria externa pedido por um partido político, no caso o PSDB, em 2014. Hipocrisia, ato de fingir ou distorcer a realidade. O que vemos nessa corrida eleitoral é um disparate, uma vergonha promovida por hipócritas. Se não, vejamos, as vacinas contra a Covid-19 foram compradas na medida em que foram liberadas, embora o representante do governo tenha dito que não iria se vacinar. Mas ele autorizou a compra e a situação de vacinados se estabilizou a tempo. Morreram muitos infectados no mundo inteiro, inclusive em países fabricantes das vacinas. Mas o que chamamos a atenção aqui é para os que gostam de gritar a palavra genocida, sem olhar para o próprio pé imundo. Porque para esses, crime é apenas quando o outro comete. Lembra da Copa do Mundo no Brasil? Quantas pessoas morreram na fila de espera por uma tomografia computadorizada, esperando pelo conserto do equipamento sem verba para funcionar? Quantas pessoas perderam suas vidas por falta de hospitais ou reformas, ampliação e compra de novos equipamentos? A economia cresceu por causa da Copa do Mundo? E a custo de sofrimento de quantos que viram seus entes queridos irem embora por falta de recursos públicos que estavam sendo aplicados na Copa do Mundo? Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. De acordo com uma conhecida revista econômica, os gastos com a construção de estádios no Brasil totalizaram 8 bilhões e 300 milhões de reais, 57% a mais do que foi previsto antes das obras começarem. Um superfaturamento, um antro de corrupção investigado pela Polícia Federal. Só o estádio Mané Garrincha, em Brasília, custou quase 2 bilhões de reais. E para quê? Se não há uma tradição forte entre os times da capital e ainda na época existia uma pendência com a saúde pública. O BNDES comprometeu mais de 28 bilhões de reais de dinheiro do povo para uma Copa que não deveria ter acontecido. Quem é o genocida? Hipócritas, bando de fariseus, que batem no peito, acusando o irmão da sujeira que eles mesmos cometem. Fariseus, o nosso compromisso aqui é com a verdade e com a justiça. Aquele que sair da linha, nós estaremos aqui também para denunciar. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos logo depois. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua.
Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. É uma satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta boa, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. A Uber vai indenizar nos Estados Unidos os passageiros com deficiência que pagaram taxa de espera. O caso tinha como foco usuários com deficiência que receberam multas por atraso porque precisavam de mais tempo para entrar nos veículos. Sob o acordo, a Uber dará crédito a mais de 65 mil pessoas que reúnam os requisitos necessários no valor de 2 vezes as taxas de espera cobradas. O total da compensação pode ser de milhões de dólares. A empresa de mobilidade também concordou em pagar mais de 1,7 milhão de dólares aos passageiros que reclamaram das taxas e 500 mil dólares às outras pessoas afetadas. O aplicativo móvel cobra uma taxa extra se um motorista tiver que esperar mais de 2 minutos para pegar qualquer passageiro. O Departamento de Justiça americano disse que aplicar essas taxas a usuários com deficiência equivale à discriminação ilegal. O órgão russo de telecomunicações Roskomnadzor informou que a Rússia multou a Google em 360 milhões de dólares. A decisão do Tribunal de Moscou pune a gigante americana por não ter removido conteúdos que denunciavam a ofensiva do Kremlin na Ucrânia. Essa é uma condenação recorrente. De acordo com a lei russa, a empresa foi sancionada com base em seu faturamento anual no país. Segundo a Roskomnadzor, o YouTube, de propriedade do Google, não bloqueou informações falsas sobre a ofensiva na Ucrânia. A plataforma de vídeos também não combateu conteúdos que propagam o terrorismo ou convidam menores a participar de manifestações não autorizadas. Nos últimos anos, as autoridades aumentaram a pressão sobre as principais empresas digitais ocidentais com multas e ameaças sistemáticas. O objetivo seria silenciar os críticos na internet, um dos espaços de livre expressão da Rússia. Mas como a maioria dos gigantes de tecnologia ocidentais, o Google abandonou o mercado russo para denunciar a ofensiva militar na Ucrânia. A França, que controla 84% da gigante da eletricidade EDF, anunciou nesta terça-feira a intenção de lançar uma oferta pública de aquisição para controlar 100%. A operação custaria o equivalente a mais de 54 bilhões de reais. O governo do presidente liberal Emmanuel Macron já tinha anunciado em 6 de julho o desejo de renacionalizar a EDF como parte dos esforços para relançar a energia nuclear e agora confirmou que o processo vai ser feito por meio de uma oferta pública de aquisição. A operação, sobre os 15,9% do capital que o Estado francês ainda não possui, vai ter como base uma oferta de 12 euros por ação e 15 euros por título conversível. O anúncio, que coincidiu com o retorno da EDF à Bolsa, depois de solicitar a suspensão em 12 de julho, gerou uma alta de quase 15% nas ações do grupo de energia. A empresa, cuja dívida pode ultrapassar os 60 bilhões de euros até o final de 2022, viu a situação financeira se deteriorar ainda mais com a decisão do governo de forçar a venda de eletricidade mais barata a rivais para reduzir os gastos das famílias. A gigante americana Boeing assinou grandes contratos no primeiro dia do Salão Aeronáutico de Farnborough, no Reino Unido. Com as vendas, a fabricante de aviões espera sair da crise mais profunda da sua história, marcada pelos acidentes envolvendo os 737 MAX e problemas com os Jumbo Jets.
A companhia aérea americana Delta fez um pedido de 100 aeronaves 737 MAX 10, no valor de 13 bilhões e meio de dólares a preço de tabela. O acordo também prevê a opção de compra de mais 30 aeronaves. A companhia aérea japonesa ANA confirmou a aquisição de 20 MAX 8, com opção de mais 10 aeronaves, além de 2 777-8 para transporte de carga. Estas encomendas são um sinal de confiança neste dispositivo, que esteve imobilizado durante 20 meses após 2 acidentes mortais. Desde o retorno do MAX, a Boeing tenta fazer as pazes com as autoridades e reguladores dos Estados Unidos, reconhecendo parcialmente sua responsabilidade nos acidentes e pagando vários bilhões de dólares para resolver os processos. O futuro do MAX 10 também está nas mãos do Congresso dos Estados Unidos, que deve decidir até o final de dezembro se concede ou não uma dispensa a uma lei que impõe novos padrões para o sistema de alerta da tripulação. A Boeing ainda não se recuperou dos efeitos da pandemia e de seus próprios problemas. O grupo está em um estado de saúde delicado, com uma dívida que no final de março era de quase 58 bilhões de dólares. A empresa dinamarquesa Bavarian Nordic anunciou nesta terça-feira que um país europeu não revelado encomendou 1,5 milhão de doses da vacina contra a varíola do macaco. A doença vem se espalhando rapidamente, principalmente na Europa. O anúncio foi feito pela empresa dinamarquesa Bavarian Nordic, a única biofarmacêutica a produzir um imunizante aprovado contra o vírus. A Organização Mundial da Saúde informou no mês passado que esforços intensos eram necessários para combater a doença à medida que os casos aumentam, especialmente no leste da Europa. Em junho, o Comitê de Emergência da OMS decidiu que nesta fase a varíola não constituía uma emergência de saúde pública de interesse internacional, o nível de alerta mais alto da organização. Mas, na semana passada, a entidade indicou que convocaria um novo comitê em 21 de julho. Detectada pela primeira vez em humanos em 1970, a varíola do macaco é uma doença que começa com febre alta e progride rapidamente para uma erupção cutânea com crostas. Na maioria das vezes é benigna e geralmente cura espontaneamente após 2 ou 3 semanas. A Federação Internacional da Indústria Farmacêutica pediu nesta terça-feira às instituições internacionais que se preparem melhor para as próximas pandemias. O apelo é pelo estabelecimento de um sistema de acesso mais igualitário às vacinas e aos tratamentos. Tomás Coeni, chefe da entidade, afirmou à AFP que mesmo agora, quando há abundância de vacinas disponíveis, muitos países têm uma taxa de vacinação de apenas 10% da população. Diante desta situação, a federação pede a todas as partes interessadas da comunidade mundial que desempenhem um papel para garantir o acesso a futuras vacinas, tratamentos e diagnósticos. Coeni afirmou que a indústria não pode agir sozinha e que é preciso que os países ricos estejam dispostos a afirmar que não podem se abastecer exclusivamente. Por isso, a federação propôs reservar uma parte da produção de medicamentos e vacinas em tempo real para distribuição a populações prioritárias em países de baixa renda. Apesar disso, a entidade defende o respeito aos direitos de propriedade intelectual. Depois de quase 2 anos de negociações, em junho, a Organização Mundial do Comércio permitiu o levantamento temporário das patentes que protegem as vacinas contra a Covid-19. Ato simbólico muito criticado pela Federação da Indústria Farmacêutica. E depois do intervalo, voltamos com mais informações. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma.
Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. As temperaturas chegaram perto de 40 graus Celsius no Reino Unido nesta terça-feira e o país é afetado pela onda de calor que atinge o oeste da Europa. Na cidade de Charwood, perto do aeroporto londrino de Gatwick, os termômetros registraram 39,1 graus Celsius antes do meio-dia. O recorde anterior no país era de 38,7 graus Celsius, registrado em 25 de julho de 2019 em Cambridge. Esta é a segunda onda de calor em apenas um mês na Europa, cujo aumento, de acordo com cientistas, é uma consequência direta da crise climática. O Reino Unido caminha para ultrapassar os 40 graus Celsius pela primeira vez na história. A Agência de Saúde e Segurança do Reino Unido emitiu um alerta vermelho, afirmando que o calor é um risco até mesmo para jovens e pessoas com boa saúde. O governo de Boris Johnson foi acusado de não levar o fenômeno a sério depois que o premier não compareceu a uma reunião de emergência no domingo sobre a onda de calor e, em vez disso, participou de uma festa de despedida. E o restante da Europa segue atravessando uma onda forte de calor e incêndios florestais em várias regiões. Países esperam recordes de temperatura também. Segundo o Centro de Meteorologia Météo France, o calor pode atingir entre 38 e 40 graus. E áreas do sudoeste da França poderiam viver um apocalipse de calor com até 44 graus Celsius. A onda de calor é a segunda registrada em menos de um mês na Europa, em plena campanha turística de verão. Para os cientistas, a multiplicação desses fenômenos é consequência direta das mudanças climáticas. Holanda e Bélgica decretaram alerta laranja, advertindo para temperaturas próximas aos 40 graus, mas sem expectativa de recordes de calor. O fenômeno causou mortes e incêndios florestais na Espanha. Em Portugal, cerca de 800 bombeiros lutam contra 4 focos ativos no centro e no norte, mas a Proteção Civil disse que a situação era favorável graças a uma queda da temperatura. O príncipe Harry advertiu que a revogação de direitos constitucionais nos Estados Unidos é parte de uma agressão mundial à democracia e à liberdade. O pronunciamento foi feito na sede das Nações Unidas, em Nova York. Harry ressaltou que enquanto todos estavam sentados, o mundo pegava fogo. The war and inflation have left Africa mired in a fuel and food crisis, the likes of which we have not seen in decades. A Assembleia Geral da ONU designou 18 de julho como o Dia de Nelson Mandela em 2009 para homenagear sua vida e legado. Mandela was not only a man of conscience, he was a man of action. He organized millions, inspired billions, joined hands not only with those who loved him, but those who had once jailed him, to build a better future for all. O presidente da Assembleia, Abdullah Said, e o prefeito de Nova York, Eric Adams, também falaram para os participantes da tribuna. 13 pessoas continuam desaparecidas após o naufrágio de uma embarcação na Indonésia. A informação foi confirmada por um responsável da operação de resgate nesta terça-feira. A balsa, que levava 77 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes, virou na ilha indonésia de Ternate na noite de segunda-feira, quando navegava em direção à ilha de Halmahera. Os moradores da área saíram em seus barcos para ajudar a tirar os passageiros da água. O chefe da agência de resgate local informou que mais de 60 sobreviventes foram levados para a cidade de Tocaca, depois que os moradores os encontraram nadando até a praia. Em maio, uma balsa com mais de 800 pessoas encalhou em águas rasas na província de Nusa Tenggara Oriental e permaneceu presa durante 2 dias, sem deixar vítimas. Em 2018, mais de 150 pessoas se afogaram quando uma balsa naufragou em um dos lagos mais profundos do mundo, na ilha indonésia de Sumatra. Os preços da gasolina nos Estados Unidos caíram de máximas históricas no início do verão. Foi um recuo destacado pela Casa Branca,
como um sinal de que a inflação está caindo no país. O presidente Joe Biden, que viu seu índice de aprovação cair em meio às piores pressões de preços em décadas, foi ao Twitter para apontar que os preços nas bombas caíram por mais de um mês. Desde que atingiu uma alta histórica de $5 por galão em 14 de junho, os preços caíram nos últimos 35 dias. A redução dos preços veio em meio a crescentes preocupações com o crescimento econômico e uma flexibilização no mercado físico de petróleo bruto. Os preços da gasolina estão agora em uma média nacional de $4,95 por galão, uma queda de 10% em relação ao mês anterior. O maior fator de recuo foi a queda dos preços no petróleo bruto. Os preços do petróleo subiram para cerca de $130 o barril, logo após a invasão russa da Ucrânia provocar temores de perda de uma importante fonte de suprimento em um momento de demanda crescente. E depois da absolvição de Joseph Blatter e Michel Platini, o Ministério Público da Suíça afirmou que vai recorrer. Os dois são acusados de fraude. A promotoria afirmou que vai se basear nas motivações escritas da decisão do tribunal para decidir o caminho a seguir. Os ex-cartolas compareceram em junho ao tribunal depois de um controverso pagamento equivalente a mais de 11 milhões de reais pagos pela FIFA a Michel Platini. Defesa e acusação concordam que o ex-jogador prestou assessoria ao ex-presidente da FIFA entre 1998 e 2002 e, em 1999, os dois assinaram um contrato que previa uma remuneração de 300 mil francos suíços integralmente pagos pela entidade. Em janeiro de 2011, Platini reclamou uma dívida de 2 milhões de francos suíços, prescrita como uma fatura falsa pela promotoria. A defesa afirma que os dirigentes insistiram que tinham concordado com um salário anual de 1 milhão de francos suíços com um acordo de cavalheiros, sem testemunhas e sem que as finanças da FIFA permitissem o pagamento imediato. O tribunal considerou que a fraude não ficou estabelecida com uma verossimilhança para confiar na certeza e aplicou o princípio que prevê o benefício da dúvida em favor do réu. E por aqui encerramos esta edição do Mundial Telenotícias. Obrigado e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.